No dia 19 de janeiro, o Sol ingressou no signo de Aquário, dando início a uma perigosa nova fase para o mundo, mexendo ainda com o coletivo, revolta, rebeldia e razão e até o destino da humanidade. O foco agora passam a ser os signos de Aquário, Leão, Escorpião e Touro. Além disso, quais as características para quem tem o Sol no signo de Aquário no mapa astral? Os impactos coletivos e a nova ordem mundial. E é claro, felicitações a todas as pessoas do signo de Aquário. Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. O perigo do Sol em Aquário e a nova ordem acontece no momento em que o Sol, ingressando nesse signo, traz a questão coletiva, social, humanitária, né? Colocando luz a tudo isso, trazendo clareza para tudo que o signo representa num momento tão crucial e delicado para a humanidade. Então essa nova ordem que vem surgindo, que não tem nada a ver com a teoria da conspiração, ela pode ser ainda alavancada por essa presença do Sol em Aquário, que vai encontrar com Plutão. Então são tensões que tem pelo caminho e que estão desenhando um período assim também, desse finzinho de janeiro, bem conturbado, pelo menos do ponto de vista astrológico. Por isso, se liguem nos recados para os signos desse período. Aquário, vocês estão prestes a iniciar uma nova etapa, então se preparem. Leão, hora de colher os frutos e cuidar das relações. Touro, pode ser o momento de voltar para si e reforçar suas bases. E Escorpião, é hora de desenvolver para cumprir seu destino anual. E Aquário é um signo coletivo, e no meio disso tudo, onde ficam os indivíduos? Mesmo o grupo sendo formado por pessoas, a gente tende a ficar de lado. E o que a gente pode fazer para lidar nesse período? Mandala na tela do momento em que aconteceu o ingresso do Sol no signo de Aquário no dia 19 de janeiro às 22h44 do horário de Brasília. Sol já aqui a 0 graus, né? Ativando um signo do intelecto, da racionalidade, do coletivo, do bem-estar comum, né? Daquilo que é humanitário de verdade, das inovações, do progresso, mas também da tirania a partir de uma visão. O Aquário é aquele que impõe a sua visão sobre o mundo e acredita que tanto nessa visão, por acreditar tanto nisso, que as pessoas têm que se dobrar à sua vontade. É o visionário, é o tirano visionário quando se torna no negativo. O signo que representa a diversidade muitas vezes pode não lidar bem com isso, uma vez que ascende ao poder, tendo uma visão e quer que essa visão, acredita que essa visão é a única que pode salvar a humanidade. Então não é que o Aquário é bom, é positivo, etc., como dizem umas leituras entusiasmadas por aí. Mas significa que, expressado no negativo, ele traz à tona coisas muito preocupantes, uma visão mais autoritária que é imposta, né, para todo mundo. Uma ameaça de que se essa pessoa tiver poder e acreditar que essa é a única visão que deve ser seguida, ela vai ter força para impor isso. Então nós ficamos à mercê das coisas do coletivo, da ordem social. E muitas vezes é onde a gente tem dificuldade para trabalhar isso. E o Sol está clareando tudo isso a partir de agora. Todos esses temas, né, vão ser muito bem discutidos. A questão dos grupos, dos coletivos, dos empreendimentos, né, das grandes corporações. A gente está vendo que mais e mais, né, à medida que se avança no que é chamado de Era de Aquário, a gente tem consolidado grandes corporações como, né, o mote aí dessa era, como algo que tende a ser inevitável. Então, é uma empresa comprando outra até que se torna um grande conglomerado e no fim ali, né, fica uma coisa tão grande que se torna um monopólio ou um oligopólio, enfim. Eu chamo de plutocracia. Caminhando cada vez mais para que quem detém essas mesmas corporações, esses grandes capitais, se tornem pessoas, no mínimo, muito influentes
para ditar os rumos aí que o planeta, né? O planeta não, a sociedade humana está seguindo nesse primeiro, né? Nesse momento aqui que a gente está em fase de transição. E é por isso que o aquário é muito importante, porque simboliza de fato essa nova era onde a gente supostamente está entrando e também essa nova ordem mundial que se apresenta para nós. E é um momento muito tenso porque o Sol continua em conjunção com Vênus, mexendo com as relações, então esse também é um período onde os relacionamentos estão sujeitos a essas questões da coletividade, que inspiram muitas vezes revoltas, rupturas, né, de gerar momentos de transgressão. A mente, né? O pensamento também, o Mercúrio estava aqui em conjunção, então as ideias vão muito nesse sentido. Há um certo quê mais racional no ar, né? Não que todo mundo tenha que racionalizar, não é isso. Mas a gente lida com as coisas, ou tende a lidar com as coisas de uma maneira mais racional. E o Marte também não fica atrás. Então, o ímpeto de agir, de fazer a coisa acontecer, de realizar as vontades do Sol. Tudo isso fazendo um sextil também com Saturno. Então, a própria realidade vai ser um período onde, por mais que seja inspiração, a gente talvez não consiga sair muito do lugar. Principalmente se essas ideias, né, se essas coisas todas não forem muito bem construídas com responsabilidade, construídas de forma a durar. Outro sextil também com o próprio Netuno, a 29 graus de Peixes, o Saturno aqui a 27. Então tem também a questão das ilusões, das fantasias, da gente achar que agora talvez seja um período de real assim, avanço, desenvolvimento humano, quando na verdade a gente está só sendo, né, enganado ali mais uma vez. Por quê? Porque também o Plutão está muito próximo aqui, né? A gente já pode dizer, a Vênus está conjunção Plutão e o Sol está chegando para formar a conjunção, que vai acontecer daqui uns dias. Então é muito importante a gente ter clareza naquilo que está oculto, né? De enxergar. No momento em que o Sol ingressa no signo de Aquário, onde já está o Plutão mostrando para a gente o que há de podre, né? Trazendo à tona muitas vezes a negatividade, tudo aquilo desses temas todos que o Aquário representa e que a gente precisa enxergar para quem sabe ter um futuro, para quem sabe viver um progresso. Mas esse é o momento em que pode se tornar obscuro demais as coisas que vêm à tona e gerar muitas vezes essa sensação de desilusão. Firmar na realidade, na própria realidade, vai ser a âncora para a gente navegar nesse período. O ascendente a 14 graus do signo de Libra, então indicando que nesse momento a gente tem que ter um pouco de equilíbrio, né, de focar em criar situações harmônicas, gerar condições para que esse social flua nesse período, né? Muitas vezes vai ter que se estabelecer concessões, trocas que tendem a ser mutuamente benéficas. O Libra é um signo regido pela Vênus que está envolvida nessa formação. Então é importante também a gente entender que não só a gente pode trazer isso para as nossas atitudes, para a nossa essência solar, como sugere aqui o Sol, mas também para lidar com todos os desafios desse período. Ter um pouco mais de racionalidade, comunicar, tentar estabelecer diálogos e formar parcerias, né? Criar mesmo situações, condições diplomáticas para que se resolvam os conflitos. A gente está saindo de um período em que foi muito Eris trabalhado, né? Os vídeos anteriores todos falaram sobre Eris e como isso poderia gerar intrigas e causar conflitos. Quem sabe agora é hora de desarmar essas bombas aí, né? Pelo menos na parte individual, porque coletivamente é aquela que eu sempre falo, né? Uma vez que atinge massa crítica, não tem como parar o trem da história. Já o meio do céu a 10 graus do signo de Câncer, então a gente vê, né, muito signo do elemento ar, muita força do elemento ar nesse momento, então Câncer pode trazer uma suavizada, né, dar uma suavizada, um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade para a gente lidar com esses desafios todos aí dos próximos 30 dias. E o mito de Aquário é baseado na história de Ganimedes, né, que era um príncipe troiano que chamou a atenção de Júpiter. E Júpiter uma vez se encantou
optou por Ganimedes, decidiu que ia se disfarçar de águia, romper a fronteira entre o mundo dos mortais e o Olimpo, raptar Ganimedes e voltar com ele para o Olimpo. Lá ele colocou Ganimedes como o copeiro dos deuses, substituindo Hebe, a deusa da juventude, né? Então a função de Ganimedes era trazer a ambrósia, a bebida da imortalidade dos deuses. E como compensação é concedida a Ganimedes a imortalidade. Ele é elevado como a constelação do signo de Aquário e de lá passa a jorrar tanto para os deuses quanto para a humanidade o néctar da sabedoria, do conhecimento. Esse mito mostra um pouco também da tirania de Aquário, né? Uma vez que Ganimedes não foi perguntado a ele se ele queria. Ele foi sequestrado e de lá a sua única opção era servir aos deuses para sempre. Ele foi compensado tendo a imortalidade, mas será que queria? Isso já demonstra um tom, né, autoritário de Aquário, que muitas vezes passa despercebido, que é essa coisa de você vai servir a algo maior. Não importa o que você está sentindo individualmente, ele deixa de lado a sua vida, ou melhor, ele é obrigado a abandonar a sua vida na Terra para servir a algo maior, a um propósito em função dos deuses. Então, será que todos nós, de certa forma simbólica, somos Ganimedes e a gente não percebeu? Aquário, este é o momento de renovar as forças, as energias para lidar com os novos desafios. Será muito importante contar com a razão para navegar as confusões desse período. Está só começando essa jornada para vocês, mas vai depender principalmente de como vai lidar com os desafios de agora em diante. Receber os potenciais é o primeiro passo dessa jornada pelo próximo ano aí para vocês. Leão entra numa fase decisiva sobre os objetivos e projetos deste ano. Tudo tende a ficar mais claro e aparente, né? A partir de agora, inclusive a direção a ser seguida. Ainda nesse momento em que a colheita, né, o resultado pode indicar o caminho a ser seguido, também é preciso se atentar para os relacionamentos, principalmente aquelas pessoas que vocês sabem que, se não tratar muito bem, se tornam desafetos e podem criar obstáculos, desafios à realização das vontades pessoais. Touro, esse tende a ser um momento de recolhimento interior, de voltar mais para dentro de si e fazer uma reflexão de como foi vivenciada a jornada até aqui. O cansaço pode bater à sua porta, por isso é importante reestabelecer as forças, né? Descansar. Pode ser necessário uma pausa para recuperar suas energias. Cuidar também da vida privada, de suas raízes, de suas bases nesse mundo, fortalecendo a si para continuar a jornada. É muito importante refletir sobre o que deu certo e o que não deu certo ao longo desse último ano aí de vocês, manter aquilo que foi positivo e eliminar o negativo para que novos rumos possam surgir. Escorpião, tenha em mente que tudo o que você fizer neste período tende a ser visto pública e socialmente. Agir com racionalidade passa a ser necessário, especialmente para lidar com carreira, vida pública e profissão. Esse tende a ser um período de muita intensidade e atividade social, então as questões pessoais correm o risco de ficar de lado. Então se atente para cuidar de si, porque vocês estão em fase de pleno desenvolvimento das energias da revolução de vocês. E quando eu falo sobre nova ordem mundial, não estou falando de teoria da conspiração, Illuminati, nem nada disso. Então estou falando de algo muito concreto que tende a se iniciar a partir do encontro entre Saturno e Netuno no signo de Áries, que vai acontecer no dia 20 de fevereiro. Então a gente tem que se atentar porque com o Sol agora passando em Aquário, a gente vai ter como vislumbrar essas diferenciação, essas questões mais do ponto de vista social, coletivo. O que vai ser ventilado nos próximos dias vai ser importantíssimo para determinar o nosso futuro enquanto seres humanos. Ao mesmo tempo que a gente vê uma nova estrutura social sendo desenhada, né, coisas que envolvem política, geopolítica,
os conflitos que estão alastrados pelo mundo, né? Tudo isso faz parte desse pacote da nova ordem. Então a gente precisa enxergar nos próximos dias como que a coletividade tende a responder. Porque no momento em que há convulsão social, a gente assiste a revolta, né, as manifestações, os protestos, o povo vai para a rua. Só que muitas vezes a gente não consegue se dar conta das transformações que acontecem enquanto a gente está vivenciando elas. O que pode deixar a gente com a sensação de que nada faz sentido, de que a gente está perdido no meio disso tudo. Ou ainda, né, que a gente não tem força nenhuma para lidar com tudo isso. Afinal, a gente está falando de coisas que envolvem a coletividade. Está além da nossa esfera individual, onde muita gente não gosta de ir. Não gosta de se atentar para isso. Porque realmente, quando a gente fala de questões mundiais, né, de briga entre países, o que nós, pequenos seres humanos, podemos fazer? A gente tem na mão a chave para tudo isso, que é a mudança da nossa consciência. Onde a gente tem muitas vezes que lutar contra o interesse de poucos, né, de acúmulo de riquezas, de capital, essa coisa toda do lucro acima de qualquer coisa e acima de qualquer um, fica parecendo que a gente não pode fazer nada, que a gente está impotente, que a gente não tem força para comandar nosso próprio destino, já que o mundo parece caminhar para um lado onde eu não gostaria de estar. Mas a gente tem que lembrar que esse grande bando, esse grande coletivo que é a humanidade, ele é feito de todos nós pequenos indivíduos. E é claro que não é tão romântico e tão fácil quanto simplesmente falar que a gente tem que mudar a nossa perspectiva, que tudo muda. Não é assim, mas a gente começa, a partir do momento que a gente começa a ter uma visão talvez um pouco mais crítica das coisas, de enxergar o que está sendo bom e o que não está sendo bom, enquanto mentalidade, enquanto forma de organizar a nossa sociedade. Então aí a base da pirâmide, né? Por isso que as revoltas são sempre na base da pirâmide social. É o povo que geralmente vai para a rua e se protesta e se volta contra a ordem de quem está lá em cima da pirâmide, de quem acha que está lá em cima da pirâmide. Então quando a gente fala desses movimentos sociais, dessa confusão social que tem se tornado o mundo, a gente também está falando disso porque a gente está num momento em que algo novo está sendo desenhado. Isso é algo que eu estou chamando dessa ordem mundial nova, né? Só que esses interesses muitas vezes se chocam. O que a maioria quer não vai ser o que a minoria quer. E aí é que está a grande questão e de como a gente vai lidar com tudo isso nesses momentos. Mas o principal é entender que, ao contrário do que possa parecer, a gente tem sim muita força e a gente, de certa forma, pode sim influenciar positivamente, seja com ideias, com atitudes, dentro da nossa própria vida. Porque essa coisa da gente viver a nossa vida da melhor forma possível, ela acaba transbordando para outras coisas. Claro, a gente vai ter que lidar com tudo que há de negativo e tudo mais. E eu não estou falando de criação de um mundo utópico, como sugere o próprio signo de Aquário. Eu estou falando da gente dar uma mexida nessa estrutura social para que ela seja de fato social e coletiva e não sirva apenas a alguns, individual, né? Vale lembrar que a gente está num ciclo maior de Saturno, um ciclo em que essas questões mais do ego, do indivíduo, elas não têm como prevalecer. A vontade de uns não pode se sobrepor à vontade da maioria. Então a força que a gente tem é muito grande, só que essa força é dispersa. E de tempos em tempos ela é canalizada por aqueles que sabem manipular o jogo. Então cabe a cada um de nós fazer essa reflexão, onde a gente está, qual o nosso lugar nesse mundo novo que está se desenhando, inclusive de mudanças de sistema, né? Pesquisem sobre o tecnofeudalismo para vocês terem uma ideia. E de como a gente pode estar caminhando para uma mudança que a gente ainda não se atentou e talvez quando a gente se atentar seja tarde demais. Só que o principal é não perder de vista que somos nós que temos o poder na nossa própria vida, independente do que acontece na sociedade, nos governos,
e na geopolítica. E você de Aquário tem que ser rebelde, inovador, revolucionário, sociável e não gostar de rotina, senão tá tudo errado, hein? Quem tem Sol no signo de Aquário no mapa astral geralmente tende a ser uma pessoa mais contida. O Aquário ele é o elemento ar, mas é o ar comprimido. Então essa pessoa muitas vezes ela está segurada por alguma coisa, ou por si mesma, ou por um ideal que está além. Ela também tem a tendência a se perder, as questões individuais se misturarem com as questões mais coletivas, porque é um signo do social, é um signo que fala de grupos, dos coletivos. Então é uma pessoa que gosta de andar em bando, né? Andar em grupos, andar com muitas amizades, ter muitos contatos. Ao mesmo tempo ela não sabe direito quais as características que são suas ou quais as características que são do grupo do qual ela faz parte. Então há uma confusão. É uma pessoa também que pode sofrer de uma certa radicalidade para defender suas visões, seus pontos de vista. É um dos signos fixos, então a dificuldade muitas vezes de mudar comportamentos, mudar ideias, mudar lugares, o que muitas vezes leva a essa profusão que seria do elemento ar, que de várias conexões, de muitas amizades, de muitas trocas, a ficar contida, restrita àquele grupo. A pessoa então passa a meio que querer, como se ela quisesse definir a si mesma a partir do olhar do outro, como se ela precisasse do referencial do outro para definir a si, para entender as suas próprias características. É meio que como se fosse uma pessoa que é extrovertida, não estou falando que todo mundo que é do signo é extrovertido, porque isso não existe. Mas é como se fosse. Então a pessoa usa da comunicação, do social, para entender o mundo e entender a si primeiro. Em vez de fazer o inverso, né? Que é muitas vezes olhando o que acontece com pessoas introvertidas, que elas olham primeiro para dentro de si, elas às vezes vão lá fora, vão no mundo, trazem de volta, assimilam aquilo ali. Enquanto a pessoa extrovertida ela tende a comunicar mais, a falar mais, a trocar mais com o social para compreender a si e o mundo. Então ela usa a perspectiva dos outros para moldar a sua própria visão, o que muitas vezes leva à confusão. O indivíduo de Aquário é aquele que está em grupo, está no meio do povo, mas muitas vezes ele está ali no seu próprio mundo. Ele quer estar no social, ele quer estar, né, com as suas amizades, com aqueles com quem ele convive, mas ao mesmo tempo ele tem ali usar desse momento para vivenciar seu mundo interior. Então é interessante como esse dilema é resolvido. As questões de rotina muitas vezes também. Muita gente fala, Aquário não tem rotina. Isso não é verdade, né? Todo mundo precisa de uma certa dose de rotina. A questão é que muitas vezes essa rotina ela pode ser estabelecida de uma forma mais radical, a ponto de não querer mudança, a ponto de não querer abrir mão. Então, às vezes, há uma resistência em começar a se estabelecer uma rotina e, a partir dali, de não querer largar mais aquilo ali. E tendem a ser pessoas também muito do cerebral, né? No sentido de que fica só pensando, talvez, mas também de comunicar, de ideias, de pensamentos, de trocas, né? É muito necessário para todo signo de ar, essa troca comunicativa, né? De estabelecer contatos. Quando o social se impõe de forma tão autoritária, só nos resta rebelar ou torcer para que tudo dê certo. Coletivamente, essa é uma fase que a gente pode assistir protestos, greves e revoltas populares, avanços ou crises envolvendo a inteligência artificial, queda ou censura em redes sociais, sistemas digitais, apagões, falhas elétricas ou tecnológicas, temas ligados ao espaço, né, a comunicação, satélites, questionamento de governo, parlamentos e instituições, discussões sobre controle tecnológico, né, liberdade, vigilância, etc., movimentos coletivos de mudanças radicais, instabilidade em mercados ligados à inovação.
Há muito se fala sobre uma tal bolha da IA que pode estourar a qualquer momento. Ai, Cláudio, mas eu não sei o que eu faço com tudo isso, eu não sei onde está Aquário no meu mapa. Então, o mais importante é fazer seu mapa. Para tudo e vai fazer seu mapa, nem que seja em algum site para você saber onde está o signo de Aquário. Se você não souber em que área da vida você pode aplicar as energias da coletividade, da socialização, mas também do planejamento, do empreendimento, usar mais da razão ou ainda causar rupturas, né? Inovações, progressos, ou trazer a questão do bem-estar coletivo, né? A fraternidade, digamos assim. Em que área da vida você está precisando direcionar essas energias pelos próximos dias? Porque o foco está voltado para essas questões. Então a bússola da astrologia aponta para isso. Não quer dizer que vai ser assim para todo mundo, e não quer dizer que a gente está à mercê de alguma força do destino, mas que a gente pode sim trabalhar para direcionar favoravelmente. Recado final para os signos mais afetados. Aquário, é difícil saber quando a gente está começando. Tudo pode ser nebuloso, meio confuso, né? Respirar e se preparar tende a ser a melhor forma de lidar com essa fase. Leão, quando se fala de relações, pode ser necessário ceder um pouco para criar condições harmônicas, né? E não semear maiores conflitos e desafios durante esse período. Touro, aquilo que cultivou e deu certo, gerou frutos positivos, pode ser mantido e repetido. Agora, aquilo que foi ruim, que foi negativo, já não deve ser levado para o próximo ciclo. Então é necessário muitas vezes um corte. Escorpião, o mais importante desse momento é desenvolver os potenciais deste ano. Usar da razão e do social para impulsionar seus objetivos. E por fim, para todos nós, sobre o olhar do signo de Aquário, né, que Ganimedes despeja a sua sabedoria, o seu conhecimento para todos nós, para que a gente possa enxergar os rumos, não só que a humanidade como um todo vem tomando, mas para que cada um de nós dê o seu próprio rumo, a sua própria vida, e encontre uma espécie de realização, de satisfação pessoal, que não necessariamente tem a ver com status social ou com ter coisas, mas em realizar a sua essência, o seu ser interior, o seu mundo interior, trazendo cada vez mais para fora as suas características pessoais, mesmo que a gente tenha que lidar com a pressão social, a pressão coletiva, que vamos combinar, é sempre muito forte. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com os vídeos antecipados, vídeos exclusivos. Como lidar com quadraturas no seu mapa tem aqui já também. Como saber se um trânsito de fato está pegando no seu mapa, tem aqui também mostrando, além de previsão secreta para uma celebridade. Então tem muita coisa, e o curso que eu estou preparando e que nas próximas semanas já vou começar a postar os primeiros vídeos. Mas isso é só para quem é estelar. R$ 4,99, gente, menos que um cafezinho, para vocês terem acesso a cada vez mais conteúdo sobre astrologia. Fazer tipo Ganimedes, né? Jorrar conhecimento na área de membros. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.